3 eleições no prazo de um ano? O Observador transforma-se no palco do cenário eleitoral. Não estamos aqui para agradar e nem sequer tentamos. Escrevemos para informar. Garanta o acesso a todos os conteúdos e acompanhe ao minuto. 3 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assine em observador.pt, agora com 49 € de desconto. Olá e sejam muito bem-vindos à História das Histórias. Cá estou eu, João Paulo Sacadura, de novo aqui com Alberto Correia, em direto de Viseu. Ele conta-nos histórias e coisas curiosas da região centro. Hoje falamos de um velho rito beirão, a borda do pão. Ora, o que é isto da borda do pão? Bem-vindo, Alberto, vamos a isso. Uma das antigas tarefas confiadas às mulheres na beira, às mulheres camponesas, era o fabrico do pão cotidiano, pão de centeio quase só, tarefas múltiplas que iam do medir da arca o grão ao moleiro que o trazia dias depois retirado à maquia. E era depois esse bate-que-bate da peneira, retirando o farelo, e era depois o amassar sacrificado, o levedar sob o agasalho de um velho cobertor, a ida ao forno, o cheiro bom, finalmente, sobre a toalha de linho da mesa posta para a refeição. Ritualidades várias, algumas carregadas de magia, outras tão só de poesia, associavam-se ao pão servido em cada dia, logo desde a sementeira. A borda do pão era um desses ritos gostosos, rito que agora se conta, trazido das memórias da infância. Havia um velho costume na minha terra, a aldeia da Beira Alta, plantada em solo granito. Os homens eram rijos como ele, mas havia solos brandos também, onde os frutos medravam, vinhos palhetos e maçãs saborosas. Os homens tinham também um coração que se alvoroçava nas festas e que chorava, lá dentro tão só, sentindo a morte de um amigo. Na casa dos lavradores havia sempre pão para dar ao filho, pão partido em pequeninos antigamente, nos longos meses de maio. Partia o pai ou a mãe na hora santa da refeição participada, ou noutras horas do dia, o miúdo chegado da corrida, mãe, dê-me pão. Havia fartos pães de centeio, os olhos dos miúdos, gulosos dos olhos do pão, a alvura de neve, o grão moído na moalveira, a mãe peneirando-o num serão demorado, o bate-que-bate da peneira batendo, um poema de dor ali lhe nascendo, mas onde a mulher só lia palavras de amor. O pão sobre a mesa era a mesa posta dos pobres de pão. Pão de cada dia partido, com gestos que eram um rito, tinha milénios o rito, vinha do tempo em que as primeiras searas alouravam em volta de um altar da deusa mãe. A mãe abraçava a roda do pão contra a roda do seu ventre, às vezes espejado. E a primeira fatia que ela cortava no círculo largo do pão, essa calota oblonga, a borda do pão, era sempre para o filho mais novo. Havia naquele gesto a invocação das forças da terra que em vão prendia, uma nasse obsessente naquele fragmento de matéria que animava um ser. Havia um mistério. O filho já esperava à borda do pão. No mundo das culturas antigas, a iniciação começava muito cedo. A mãe julgava que o filho se iria casar no tempo certo, comendo daquele pão. E o filho ia interiorizando os velhos costumes dos avós. Uma boca deixaria mais tarde a mesa daquele lar, mais pão sobre a mesa, outras searas de pão nasceriam, o ventre da terra e o ventre da nova mulher, onde iriam na longura do tempo crescendo, depois multiplicados os grãos, multiplicados os homens, os gestos de um tempo antigo perdurando.
Tem memórias também, Alberto, de em pequenino, pedir essa borda do pão e calhar-lhe? Fresquíssimas memórias. Tão bom, que delícia que deve ser. Também são deliciosas. Eu já sabia que Sim. cozido o pão, eu era, naquela altura, uma irmã minha casada, bastante mais velha, e eu fiquei sozinho com os pais, já sabia que ao cozer o pão, a borda de um pão, o primeiro pedaço era para mim, obrigatoriamente. Mas por detrás havia sempre esse mistério, não é? Claro. Tão bom mais esta memória de fazer crescer água na boca. Muito bem, marcamos então o encontro amanhã. Alberto Correia, muito obrigado pelas suas memórias, pelo seu contributo. Então, até amanhã. Até amanhã.